Bom dia, irmãos, novamente. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Vamos dar início aqui a mais uma aula dentro da série que nós iniciamos em Apocalipse. Semana passada, finalmente, nós começamos a estudar o texto propriamente dito de Apocalipse, né? Não foi de propósito, mas antes dessas aulas nós tivemos, Pastor Patrick, 7 aulas. 7 aulas, do mesmo jeito como a gente vê dentro de todo o Apocalipse, né? O número 7, o número mais importante ali. Não foi coincidência, Deus ele tem cuidado da gente, mas a gente espero que os irmãos, se tiverem alguma dúvida nas questões introdutórias, nós temos 7 aulas para estar trazendo as informações mais básicas das linhas de interpretação, como que a gente pode e deve entender o Apocalipse, qual linha que a gente vai seguir. E semana passada o pastor Patrick inaugurou o texto propriamente dito. A aula foi em Apocalipse do capítulo 1, dos versículos 1 a versículo 8. Nós já tivemos algumas informações bem importantes, bem relevantes do texto. Nós vimos o prefácio, nós vimos Jesus se apresentando a igreja, falando que era ele que estava ali falando com ele, se apresentando como o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último, o Todo-Poderoso. E hoje nós vamos dar continuidade a partir do versículo 9. Então abra sua Bíblia aí em Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Nós leremos até o versículo de número 20. Apocalipse 1, de 9 a 20. E diz assim a palavra de Deus: Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta dizendo: Escreva num livro o que você vê e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candelabros, eu li candeeiros, dos candelabros de ouro, e no meio dos candelabros, um semelhante a um filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha as 7 estrelas, e da sua boca saiu uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva, pois, as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Vamos orar? Bondoso e querido Deus, precisamos da sua graça e da sua misericórdia nos iluminando e abrindo o nosso coração para que essa palavra de vida eterna entre, penetre no nosso espírito, a fim de que nós sejamos cada vez mais parecidos com Jesus, enquanto nós aguardamos a sua volta gloriosa. Sê conosco nesse momento de estudo, que não seja apenas um amontoado de informações técnicas, mas que tudo que for falado aqui, Deus, tudo que a sua palavra nos revela, Deus, faça sentido no nosso coração e que nós apliquemos isso em nossas vidas, a fim de andar cada vez mais santos e irrepreensíveis na imitação de Jesus Cristo. Te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, então, nós começamos a ver semana passada que quem escreveu o Apocalipse é o apóstolo João. Como o pastor Patrick já ensinou, já falou aqui, existem muitas controvérsias se foi o apóstolo João ou não. No entanto, a gente não tem dúvidas que foi o apóstolo João, e eu quero relembrar 2 motivos aqui.
O apóstolo João, ele no versículo 4, ele se apresenta apenas como João. É a mesma coisa que alguém chegasse e falasse para você assim, olha, o Antônio fez isso, isso, isso e aquilo. Você perguntar, mas qual Antônio? Aí você tem que dar uma série de descrições. Vai ter que falar o sobrenome, vai ter que falar o que ele faz. E não, o João ele só se apresenta aqui, ou seja, o pessoal que estava recebendo essas informações, quando soubesse, o João mandou essas cartas. Aí é o apóstolo João. E outra informação, dentro do versículo 4, que corrobora para que seja o apóstolo João, é a saudação apostólica que aqui é nos dado. O apóstolo João diz assim, que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que era e que é de vir, e o texto continua. Essa saudação, a graça e a paz estejam com vocês, é algo muito comum nos escritos do apóstolo Paulo. É a saudação apostólica propriamente dita. Então nós podemos ter com certeza a ideia e a compreensão de que quem escreve o Apocalipse é, sem dúvidas, o apóstolo João. Quando que foi escrito, mais ou menos? Existem várias interpretações de quando que pode ter sido escrito ou não, mas a linha mais favorável é que foi escrito por volta do ano 95, 96, depois de Cristo. É a linha que é a interpretação ao longo da história, o entendimento dos estudiosos de que foi mais ou menos nessa época, no ano 95, 96 depois de Cristo, que o Apocalipse foi escrito, né? Então, e é interessante perceber que isso aqui, se foi no ano 90 depois de Cristo, faz cerca de 60 anos que João viu Jesus. Fazia 60 anos que o apóstolo João não via Jesus. E ele viu Jesus como um homem, como um carpinteiro ali num certo momento, depois viu a sua morte, viu Jesus ressuscitado, viu Jesus o seu corpo glorificado, só que 60 anos depois, por causa do evangelho, João estava preso na ilha de Patmos e vê agora Jesus numa imagem gloriosa. Imagine como que deve ter sido a reação desse homem quando ele percebeu que era o Senhor Jesus ali. Pensa numa pessoa que você ama muito e que você fica 60 anos sem ver. E quando você vê, essa pessoa está assim, radiante. Veio ao seu encontro. Você pensou que ia demorar muito para ver. Veria só depois de muito mais tempo. Mas passou esse tempo todo e você reencontra esse grande amor da sua vida. Então o apóstolo João aqui, e é interessante ver que o apóstolo João, ele é o último dos apóstolos, ele provavelmente aqui, ele é a única autoridade máxima da igreja naquele contexto. Mas olha só como que o versículo 9, o próprio apóstolo João se apresenta. Eu, João, o apóstolo top... Não, o apóstolo João se apresenta. Eu, João, irmão e companheiro de vocês, na tribulação, no reino e na perseverança. João, ele era o último dos apóstolos, era a maior autoridade viva, o único que estava vivo e que viu Jesus. Todos os outros apóstolos já estavam mortos, todos. Até o apóstolo Paulo aqui já tinha morrido. Mas o apóstolo João estava vivo, e ele não se apresenta como a maior autoridade de tudo e todos. O apóstolo João, ele está se apresentando como irmão e companheiro daqueles que estavam recebendo as cartas. E aqui nós já podemos tirar uma lição muito importante, de que na igreja não existe maior ou menor. Somos todos amados por Deus. O João, ele se refere a si mesmo no evangelho, que ele mesmo escreve também, como o discípulo amado. E o João aqui, ele se denomina como irmão e companheiro dos crentes. Nós somos esses discípulos amados também em Cristo. Esse amor não vem de qualquer outro lugar. Vem do próprio Cristo, somos alvo desse amor. E olha só que interessante, João ele não fala que é simplesmente irmão e companheiro. Ele fala onde que ele é irmão e companheiro. Ele fala aqui que é na tribulação, no reino e na perseverança. Que, resumindo em uma única frase, é a vida cristã. Nós, como crentes, passamos pela tribulação. Quem concorda com isso? Eu concordo com isso. Passamos pela tribulação, não é verdade? Ainda não passamos pela grande tribulação. Esse dia um dia virá, correto? Mas passamos pela tribulação. Passamos pela tribulação do mundo nos odiar, de odiarem a Cristo, e por isso vão nos odiar também, problemas externos, mas também passamos pela tribulação pelos problemas internos. A luta contra o pecado, por exemplo. É difícil.
não é uma realidade onde o crente fica feliz. É uma realidade onde o crente ele sofre. É um tipo de sofrimento, com certeza. E é uma tribulação na qual também está, assim, definido, está determinado o fim do pecado também nas nossas vidas. Mas, por enquanto, nós passamos por isso e pelas consequências do pecado. O apóstolo João fala também que nós somos irmãos e companheiros no reino. Aqui é muito claro o fato de que existe um reino. E existe um rei. E se existe um reino, concordam comigo, existe um rei. E aqui nós endossamos mais uma vez o fato de que Jesus ele não reinará um dia. Jesus não vai precisar de um milênio para reinar um dia. Jesus, ele reina. Ele já é rei, rei dos reis e senhor dos senhores. Lá em Atos 2, quando o apóstolo Pedro está falando com os israelitas, os mesmos que crucificaram a Jesus, ele fala assim, olha, Davi era o patriarca Davi, como profeta, ele previu o que se cumpriu em Cristo. Deus não deixou de cumprir a promessa de que um descendente sentaria no seu trono eternamente, e que seu santo não experimentaria corrupção. E nisso, o texto é literalmente isso. Nisso, pois isso, Davi estava se referindo ao quê? A ressurreição de Cristo. O assentar no trono se diz respeito à ressurreição de Cristo. O início do reinado de Cristo nesta realidade se deu a partir da ressurreição de Cristo. É por isso que o apóstolo João aqui vai falar que nós somos o povo santo do Senhor. Vai usar essa expressão de que nós somos amados do Senhor. O versículo 6 do Apocalipse 1, nos constituiu reino, sacerdotes para seu Deus e Pai, a Ele a glória e domínio para todos sempre, amém. E nós podemos sim, com certeza, ter essa ideia e ter essa convicção e viver dessa forma, de que nós pertencemos ao reino de Deus e de que nós já estamos reinando com Cristo. E baseado nisso, de que nós estamos reinando com Cristo, mas que enquanto isso nós passamos por tribulação, o apóstolo João vai colocar mais uma ideia aqui. Nós somos irmãos e companheiros na perseverança em Jesus. O seu público original, as igrejas para quem o apóstolo João, para quem escreve o Apocalipse, né? Eram igrejas, a gente vai ver a partir da próxima aula, a gente vai tratar cada igreja numa aula, né? Essas igrejas, elas passavam por problemas internos e problemas externos. A gente vai ver que as igrejas, elas tinham muitos elogios, mas elas também tinham reprovações. Tinha outras que só tinham elogios, mas porque estavam passando por tribulação. Mas tinha igreja que só tinha reprovação, porque estava cedendo a cultura, estava cedendo ao que a adoração ao imperador, por exemplo. E nós a todo momento precisamos relembrar disso. Nós passamos pela tribulação, mas nós reinamos com Cristo. E por conta dessa esperança, e por conta dessa realidade, por conta daquilo que Cristo fez em nossas vidas, como os versículos 6 diz, versículos 5 e 6 do Apocalipse fala, que Jesus nos comprou com o seu sangue, nós devemos então perseverar em Jesus. Isso era um desafio muito grande, e é difícil da gente imaginar porque nós não passamos pela tribulação como aqueles irmãos nossos do passado passaram. Nós passamos pela tribulação hoje talvez de formas mais leves, mas nós não precisamos ficar com medo de que alguém daqui a pouco do governo vai entrar na igreja e vai levar a gente para um coliseu, sendo criança, sendo idoso, sendo jovem, sendo adulto, não importa, é cristão, vai virar comida de leão, vai virar comida de bicho. Não vai ter chance, pelo simples fato de ser cristão. Esse era o medo daquela época, daquele contexto. E Jesus aqui ele se revela a João, e João, ao mesmo tempo sendo usado por Jesus, sendo usado pelo Espírito Santo aqui para trazer esse consolo, ele fala onde ele estava também, ele fala, o apóstolo João na sua autoridade, sabendo que tem a sua autoridade, ele se coloca na mesma situação de tribulação e de luta com os irmãos, e ele vai começar a falar o que aconteceu com ele. Ele vai começar a contar para aquele público original o que Jesus deu uma revelação para ele. E João ele começa no versículo 10 falando
No versículo 9, que ele estava em Pátimos ainda, na continuação, ele estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e testemunho de Jesus, que são duas evidências do cristão, né? A palavra e o testemunho de Cristo. João estava preso por conta disso, né? E a palavra testemunha aqui, né, ou testemunho, ela é uma palavrinha grega chamada martíria. Então, os mártires, eles eram aqueles que testemunhavam na sua própria vida naquilo que eles criam. Eles estavam prontos a morrer com Cristo. Então, meio que virou uma palavra pejorativa para aquele que testemunha ser um mártir. Então, essa palavra significa isso. E João estava preso numa ilha, prisão, onde provavelmente um senhor idoso estava tendo que fazer trabalhos braçais. É uma ilha extremamente rochosa. Ele estava nesse contexto. E no versículo 10, o apóstolo João, ele fala que ele estava no Espírito no dia do Senhor. E é interessante aqui, porque por dois motivos. Primeiro, ele estava em espírito. Então ele recebeu uma visão onde ele não estava mais preso a essa realidade e nem ao tempo. Ele não estava preso ao espaço ou tempo. Ele estava não em espírito, mas ele foi levado ele se encontrou no Espírito, né? Achei-me no Espírito, ou seja, num outro contexto que a gente não consegue nem imaginar nem descrever como que é. Mas a segunda informação é o que mais me chama a atenção: no dia do Senhor. Essa expressão, no dia do Senhor, eu andei cavocando muito para tentar encontrar no Antigo Testamento as vezes que aparece esse termo no dia do Senhor. Se eu perguntar para você, o que é o dia do Senhor? Vocês saberiam me responder? Lembrando lá do Antigo Testamento, o que é o dia do Senhor? O dia do Senhor, ele pode ter dois significados. Ele pode ter duas aplicações. O dia do Senhor como o último dia, o dia onde Deus ele vai consumar todas as coisas, onde vai existir um novo céu e nova terra, e também pode ser o dia de sábado. No entanto, essa expressão, no dia do Senhor, eu posso estar extremamente equivocado, mas eu juro aos irmãos que eu procurei, e não encontrei nenhuma ligação, dia do Senhor, essa expressão, dia do Senhor, com o dia de sábado. Existe a expressão dia do sábado, que é reservado para o descanso, porque o Senhor fez o mundo em 6 dias, e no 7º ele descansou. Mas a expressão dia do Senhor, no Antigo Testamento, e até mesmo em algumas aplicações no Novo Testamento, é relacionado ao último dia. Mas convenhamos, né, meus irmãos, que o dia do Senhor aqui não pode ser o último dia. Não pode ser o último dia, porque o apóstolo João está falando que achei-me no Espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim, ou seja, ele está falando sobre o passado, sobre o que ele viu. Ou seja, ele não tem como ele estar no futuro, vendo o último dia e contando todas as coisas, aquelas igrejas. Então, muito provavelmente, esse dia do Senhor ele se refere ao domingo. Então aqui a gente já tem uma noção muito clara, a gente encontra outras passagens no Novo Testamento, onde o dia da ressurreição era o dia de Cristo, que é o domingo, é o dia do Senhor. Era o dia onde a igreja se reunia para prestar culto, né? Então, e se você for ver na sua Bíblia, o dia do Senhor aqui, o tradutor, ele colocou o dia do Senhor com uma letra minúscula, a palavra dia. E geralmente quando se refere ao último dia, o dia do juízo, o dia que Jesus volta, é com letra maiúscula. E procurando também, até mesmo a construção grega, as palavras se invertem. Então, seria Senhor dia, e o dia do Senhor aqui é dia Senhor. E se você pegar o grego hoje mesmo e traduzir domingo, vai dar a mesma palavra do Senhor, que significa literalmente do Senhor. A palavra grega hoje para se referir a domingo é igualzinha do jeito como nós estamos vendo aqui, dia do Senhor. Ou seja, a igreja naquele momento já entendia que o sábado cristão, o dia do descanso, é o nosso domingo, é o primeiro dia
da semana, o dia onde o Senhor ressuscitou, que Jesus ressuscitou. E João ele é muito atento a isso. Achei-me no Espírito, no dia do Senhor, num domingo, e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta. E aqui, Jesus ele começa, ele dá a primeira instrução para o que o apóstolo João deveria fazer. Escreva. Ou seja, até aquele momento João não tinha escrito. Muito provavelmente o capítulo 1, entre aspas, porque a Bíblia não é dividida em capítulos, né? O capítulo 1 aqui, João escreveu depois que ele saiu da ilha de Patmos. Porque o versículo 9, ele fala assim, estava na ilha chamada Patmos. Muito provavelmente, ele relatou tudo que, a partir do capítulo 2, ele relatou tudo na ilha de Patmos, e depois, quando ele saiu da ilha de Patmos, ele escreveu essa primeira parte. E mandou, e endereçou para todo mundo. Mandou para as 7 igrejas isso. Né? Então, a partir desse momento, a partir dessa instrução, Jesus ele dá uma ordem muito expressa. Escreva num livro o que você vê e mande às 7 igrejas. E cada uma dessas igrejas, no versículo 11, nós vamos dedicar um tempo para falar sobre cada uma delas. A gente vai gastar uma aula para falar sobre a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. E a gente vai ver que existem repreensões e existem elogios. E tem igreja que só tem elogio e tem igreja que só tem repreensão. Né? Então nós vamos nos dedicar, tintim por tintim, igreja por igreja, a ensinar aqui, a estar falando sobre ela nas próximas aulas. Então as 7 igrejas, como nós vemos aqui, elas são 7 igrejas locais, 7 igrejas literais daquele momento, mas que representam também todas as igrejas da história, todas as igrejas de todos os lugares do mundo. Por isso o número 7. O número 7 ele tem essa proporção de falar sobre algo unânime, de falar sobre algo perfeito, algo que não escapa nada. Então, Jesus ele não está falando apenas com aquelas igrejas locais. Jesus está falando com a igreja do século 21, por exemplo. Jesus falou com a igreja do século 15 também. Mas Jesus também falou com a igreja do século 6. Jesus tem falado com as igrejas de todos os tempos, inclusive com a igreja presbiteriana do Tarumã, através do capítulo 2, através do capítulo 3, quando ele vai falar diretamente e vai se apresentar a essas igrejas da forma como ele se apresenta. E a gente, como falei, vamos buscar entender cada detalhe, cada informação, como Jesus ele fala e o porquê que ele fala a essas igrejas. E, claro, aplicar a nossa vida aqui, igreja do século 21. Então, o apóstolo João, ele narra a circunstância onde ele está. Ele ouviu uma voz de trombeta falando para ele escrever as 7 igrejas. Ele foi ver com quem ele falava, e ao voltar ele viu algumas coisas. Ele viu uma cena muito caricata, na qual ele descreve aqui. Né? E é interessante, e é importante que nós tenhamos em mente de que os símbolos que vão estar sendo relatados aqui, as 7 igrejas compreendiam muito bem. Eram de extrema familiaridade aquelas igrejas. E cabe a nós hoje buscar entender como que se dá a compreensão desses símbolos, de como Jesus, e do porquê Jesus se apresenta dessa forma às 7 igrejas. A primeira descrição aqui, a primeira coisa que o apóstolo João ele vê, ele diz que vê 7 candelabros de ouro. O que seria essa visão? O que seria essa aparição de candelabro? Quando nós vamos abrir a palavra de Deus lá em Zacarias, capítulo 4, o profeta Zacarias ele está tendo uma visão onde ele vê um candelabro sendo alimentado por 2 jarros de azeite. E por um jarro de azeite, melhor dizendo, que está mandando o azeite para iluminar esse candelabro. E o que abastece esse jarro são 2 oliveiras. E aquilo lá já era uma forma muito emblemática. O candelabro ele sempre foi um símbolo muito emblemático de Israel. Tanto que a gente for ver hoje, procurar menorá
no Google, nós encontramos um grande candelabro. Aquele candelabro que era o mesmo candelabro que era acendido no templo, acendido na tenda, acendido no tabernáculo, era o mesmo, tinha o mesmo simbolismo, ele precisava estar aceso. Então, nós podemos, com certeza, porque o Antigo Testamento nos dá essa autoridade de falar que o candelabro ali, ele é, de fato, um símbolo de Israel. E o apóstolo João está trazendo aqui, ele vai explicar lá no final do capítulo 20, que os candelabros representam a igreja. A igreja. Então, o símbolo do candelabro, e aqui se fala sobre 7 candelabros, né? Representa cada igreja ali, cada igreja local ali, mas que também representam todas as igrejas, a perfeição da igreja, a unificação de toda a igreja. O candelabro é este símbolo de Israel, mas aqui está sendo aplicada a igreja como a Israel de Deus, a Israel glorificada, a Israel que recebeu o Cristo, que recebeu o Messias e que agora é abastecida. Lembram da profecia de Zacarias 4? Que é abastecida pelo azeite, que era um sinal de unção, que simbolizava o poder do Espírito Santo no Antigo Testamento. Os reis eram ungidos com o azeite e nós devemos iluminar esse mundo. Os candelabros, o símbolo do candelabro é trazido como uma ideia de que a igreja ela deve iluminar o mundo. Ela deve ser alimentada, o seu fogo, as suas chamas precisam ser alimentadas pelo poder do Espírito Santo, e isso precisa iluminar o mundo, falado para o mundo sobre a glória de Jesus Cristo. Sobre a glória de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, no versículo 13, na continuação do versículo 12, nessa visão dos candelabros, e no meio dos candelabros, um semelhante a um filho de homem. E quem é esse filho de homem? Ao abrir a palavra de Deus, eu quero convidar os irmãos a abrir lá em Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7. Nós vamos ler dos versículos 13 a 14. Aqui o profeta Daniel, ele está tendo visões também, que a gente pode entrar em algum momento, tá? Ao longo da preparação das aulas, a gente está... são visões relacionadas ao que o Apocalipse também traz. E nos versículos 13 a 14, Daniel ele fala o seguinte: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, alguém como um filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Daniel está falando aqui do Messias. Daniel está falando sobre o Filho do Homem. Também está falando sobre o ancião de dias, que são duas características que falam sobre Deus aqui. São duas pessoas que nós encontramos nessa visão, e que elas são relacionadas a Jesus Cristo e também a Deus Pai. E falando de Jesus Cristo, trata-o como Deus. Mostra, revela que Jesus Cristo é Deus. É a mesma terminologia que é usada aqui em Apocalipse 1. Então João, ele viu entre os candelabros um semelhante a filho de homem. E essa expressão é muito usada em Mateus. E a intenção dessa expressão filho do homem tem a ideia de falar assim, olha, Jesus, ele não é só homem. Jesus, ele também é divino. Jesus, ele também é Deus. Então, o que o apóstolo João está fazendo aqui? Ele está trazendo à memória um texto do Antigo Testamento, falando, olha, eu vi alguém semelhante a filho do homem, ou seja, é para que vocês saibam a quem eu estou vendo. Vocês estão vendo Jesus, aquele mesmo que foi profetizado lá em Daniel. É esse Jesus, é aquele filho do homem, o mesmo filho do homem que está andando no meio de vocês. É isso que o apóstolo João está tentando e está dizendo de uma forma muito clara a dizer a essas igrejas aqui, né? E esse filho do homem, ele está com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Essa representação de vestuário aqui, ela tem a ideia do sumo sacerdote. O mesmo sumo sacerdote lá do Antigo Testamento. O sumo sacerdote no Antigo Testamento, ele
ele tem o ofício de apresentar os pecados do povo de Deus ao Senhor e também representa o povo de Deus diante do Senhor, para que o povo não seja consumido. E o sumo sacerdote no Antigo Testamento, sendo um homem imperfeito, ele também tinha que estar purificado. Então, o que o texto está dizendo aqui? Esse filho do homem, ele também é o sumo sacerdote. Ele é aquele quem está intercedendo por vocês aí, nessas igrejas. É ele quem está representando vocês diante de Deus. E ele, ao mesmo tempo que ele representa, ele está diante de Deus, representando vocês, levando os seus pecados, justificando cada um dos crentes. Ele, ao mesmo tempo, está presente entre os candelabros. Ele está andando entre os candelabros. Jesus é aquele que não está longe, é aquele que está perto. Vocês estão sofrendo, mas Ele está no meio de vocês. Ele não está distante, Ele não está aquém das suas dificuldades, das suas provações, da sua tribulação. Mas Ele reina e reina com vocês, junto de vocês. Então, essas figuras traziam grande alívio de que Jesus está andando no meio do povo. E é interessante, eu quero aprofundar isso daqui a pouco, de como que essas cartas foram recebidas a essas igrejas que passavam por tamanha tribulação, né? Mas dando continuidade aqui ao texto, versículo 14, a descrição de Jesus aqui é: a cabeça e os cabelos dele eram brancos como alva lã, como neve. E o texto aqui, ele também se remete a Daniel 7. Eu queria voltar com você lá em Daniel 7. Daniel 7, versículo 9. Acho que eu vou ler aqui no texto, aqui na frente, que é bem melhor. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua roupa era branca como a neve, e os seus cabelos da cabeça eram como a lã pura. O seu trono eram chamas de fogo e as rodas do trono eram fogo ardente. Aqui a gente vê a mesma descrição sobre o ancião de dias aplicada em Jesus, dizendo que Jesus, ele é Deus, mas que ele não é apenas Deus, um Deus momentâneo, mas aqui a ideia de cabelos brancos como a neve, ele tem a ideia de eternidade, Pense num ancião que tem os cabelos bem grisalhos. É uma ideia de muito tempo, uma ideia que está vivendo muito tempo. E Jesus, ele está se apresentando como o Deus eterno aqui, o Deus que está presente, está mostrando a sua grandeza. Mas lembrem-se sempre disso, ele está no meio dos candelabros, ele está no meio das igrejas, ele está andando no meio das igrejas. Um Deus eterno, autossuficiente, que estaria tudo bem se ele não se preocupasse com as igrejas, mas ele está ali, andando entre as igrejas. Está presente com a igreja que está passando tribulação, mas que está reinando e que está perseverante na palavra de Deus. E na continuidade, seus cabelos eram brancos como lã, como neve, e os olhos eram como chama de fogo. E aqui a ideia de olhos como chama de fogo tem a ideia daquele olhar que oblitera, aquele olhar que passa tudo. E o fogo, ele tem um símbolo muito forte na Bíblia, a gente vai ver isso na sequência, porque vai trazer essa mesma figura da fornalha, do calor, né? O fogo, ele tem um sentido de purificação. E ter olhos como fogo é aquele olho que perscruta tudo, que conhece tudo, que não tem o que dê para esconder, porque o fogo passa e purifica, e a impureza sai. Ou seja, Jesus está dizendo aqui que Ele conhece cada um dos crentes, de todas as igrejas. A sua onisciência é comprovada, a sua onisciência é inquestionável, a sua onisciência é persistente. Jesus, ele conhece os corações daqueles crentes. Jesus não apenas conhece o coração daqueles crentes, mas Jesus, ele conhece as dificuldades daqueles crentes. Jesus conhece as dores daqueles crentes. Jesus conhece tudo sobre aqueles crentes, porque ele os ama. A apresentação de Jesus, que o apóstolo João fala da parte de Jesus nos textos anteriores, fala que Jesus ama aquelas pessoas, ama a sua igreja. E esses olhos, que eram como chama de fogo, são olhos que conhecem todo o íntimo,
toda a luta, todos os pecados também da sua igreja, todas as dores da sua igreja. Isso deve gerar temor no nosso coração. Deve gerar temor e entender que a misericórdia de Deus é impressionante e infinita sobre as nossas vidas. Porque Jesus conhece o meu pecado, Jesus conhece o seu pecado, mas Jesus também conhece as minhas lutas, Jesus conhece as suas lutas. Jesus conhece onde você precisa ser mais parecido com Cristo. Jesus conhece onde eu preciso ser mais parecido com Ele. Então, nós não devemos resistir a esse Deus maravilhoso, mas devemos nos curvar. E o versículo 15, ele vai dar outra descrição. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. Essas descrições, elas fazem muito sentido para aquelas igrejas. E a gente vai ver em cada igreja que Jesus ele vai se apresentar também de outras formas. E na igreja de Tiatira, quando Jesus ele se apresenta, uma das características que Jesus ele vai dar à igreja de Tiatira, de como ele é, também é dessa forma aqui. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. Né? Então, o que significa isso? Os pés de bronze polido, refinado como numa fornalha. Os pés aqui, eles têm a figura de que existe um juízo. Se a gente abrir a palavra de Deus lá em Apocalipse 14, nos 2 últimos versículos, vai falar que os ímpios eles vão ser esmagados num lagar, como uvas num lagar. E aqui, naquele momento, naquele contexto, as uvas eram esmagadas com os pés. A condenação é dada a isso também como o esmagar dos ímpios. Mas também tem a ver com a rapidez. No pensamento grego, os pés eram muito ligados à rapidez, à velocidade. Né? E o bronze. Tiatira era uma das igrejas, a gente vai se aprofundar bastante quando a gente chegar em Tiatira. Mas a cidade de Tiatira, ela promovia muito o comércio do bronze. E o bronze é uma liga metálica muito boa para armas, para fazer armas. Para armas de guerra mesmo, armas de batalha, armas militares. Né? Existia um comércio muito grande disso. Mas os pés de Jesus aqui é trazido como de bronze reluzente, ou seja, que brilha, ou seja, que é glorioso, mas refinado no fogo. Isso tem a ideia de trazer a pureza. O fogo é aquele elemento que traz a pureza, que refina aquilo que precisa ser purificado. E os pés de Jesus aqui é trazido dessa forma. Ou seja, Jesus ele está se apresentando como puro e glorioso juiz que decreta e executa a sentença iminente. Jesus ele não está inerte aos perseguidores da igreja. Jesus ele conhece também os perseguidores da igreja. Jesus conhece os inimigos da fé. E Jesus ele está falando aqui também como consolo para essa igreja de que o juízo também virá sobre eles. Eu não apenas vou salvar vocês, eu não vou apenas glorificar vocês, eu não estou apenas preservando vocês, mas vai ter um juízo certo para aqueles que os perseguem, para aqueles que são filhos do diabo, porque eles vão junto com o diabo. Lá em Apocalipse 20, 21 e 22, nós vemos o fim de todo mundo, de todos os inimigos de Deus, mas nós vemos a exaltação da igreja, a glória é onde a igreja vai estar. Então Jesus ele também está se apresentando como aquele que vem trazer o juízo. E um texto como esse tira aquela mentalidade de que nós não devemos nos preocupar. Um texto como esse também deve nos trazer à mente de que Jesus não é aquele Jesusinho, paz e amor, que a cultura tenta pregar. De que Deus não julga. Jesus ele te ama do jeito que você é. Jesus ele ama, ele odeia o pecado, mas ama o pecador. E é interessante ver que a Bíblia ela ensina que não é o pecado que vai ser punido. Jesus ensina que é o pecador que vai ser punido. É aquele que vai receber o juízo de Deus. É aquele que odeia Deus. Aquele que está em total rebelião contra Deus. E o texto ele não deixa de falar dessa forma. E o texto do versículo 15, ele continua e ele diz que a voz era como o som de muitas águas. E é interessante aqui porque o apóstolo João ele estava numa ilha. Ele estava numa ilha toda pedregosa.
Quem já foi para uma ilha ou para uma praia que tem bastante pedra, onde o mar é bravo, sabe que quando a água ela bate muitas vezes na pedra, faz muito barulho. E João estava numa ilha extremamente pedregosa, ou seja, qualquer lugar para onde ele ia tinha pedra, muita pedra. Então, a voz de Jesus era mais poderosa do que o ambiente onde ele estava. Ou seja, o apóstolo João estava querendo dizer que por mais que ele estivesse preso, a palavra de Jesus não estava presa. A palavra de Jesus era maior do que aquilo. A palavra de Jesus estava além daquilo. O apóstolo Paulo, quando estava preso em Roma, ele falava, eu estou preso, mas o evangelho não. Quando lá aos Filipenses, ele fala assim, olha, toda a guarda pretoriana, ou seja, a tropa de elite do imperador romano, do César, já estava ouvindo o evangelho. Eu nem esperava que isso ia acontecer. Eu estou preso, mas o evangelho não. O evangelho continua sendo propagado. E a voz de Jesus era isso. Por mais que o crente ele estivesse preso, por mais que o crente estivesse sofrendo, a voz de Jesus era o que trazia paz. É a voz poderosa, a voz como trombeta, a voz que traz a alegria de ser consolado pelo Salvador, ser consolado por aquele que veio nos salvar, sem ver mérito algum em nós. E no versículo 16, Jesus ele também é visto como que na mão direita, e na mão direita ele tinha 7 estrelas, e na sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. A espada aqui é o poder da palavra, claro, é o instrumento pelo qual Jesus ele julga todas as coisas, né? Em Lucas capítulo 7, 24, se eu não me engano, se eu estou me recordando bem do texto bíblico, ou é João, se eu não me engano, o Evangelho, Jesus ele diz em certo momento para que a gente não julgue pela aparência, mas que devemos sim julgar pela reta justiça. Nós devemos entender que as coisas à nossa volta têm um padrão, têm um meio pela qual nós devemos seguir a vida, como Jesus ele nos manda. Nós não estamos largados, nós não ouvimos o pastor simplesmente falar como que nós devemos viver. Nós temos a palavra de vida. E essa mesma palavra, ela nos traz bênçãos, mas ela também traz condenação para aqueles que a rejeitam. Então, a espada, ela tem, em Hebreus é muito forte isso, Hebreus 4 é muito forte isso, que a palavra de Deus é como espada de 2 gumes, que separa juntas de medulas, a alma do espírito, e que ela é poderosa. O apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo, em 2 Timóteo, que toda palavra é inspirada por Deus e ela é útil para o aprimoramento do homem que o busca, para que ele continue, para que ele seja perfeito em toda boa obra. Então nós temos a palavra de Deus e Jesus nos dá e nos transmite isso. É o Espírito de Jesus, o Espírito Santo que ilumina as pessoas, iluminou os escritores da Bíblia e nos ilumina hoje para que possamos entender e viver a palavra. Porque Jesus ele também apresenta como essa espada que também traz juízo sobre aqueles que a rejeitam. E João ele continua a falar sobre a descrição de Cristo, que o seu rosto ele brilhava como o sol na sua força. Como o sol. É uma tentativa de descrever algo glorioso, algo como João não poderia descrever. E João ele tenta usar a figura mais próxima, como o sol da sua força. É uma figura de linguagem. Vai ter muito em Apocalipse essa expressão, como tal coisa, que é uma tentativa de escrever algo que é indescritível, indescritível. Jesus estava se apresentando de uma forma gloriosa ao apóstolo João aqui. E o versículo 17 é impressionante. O versículo 17 é a reação do apóstolo João quando ele vê Jesus. O versículo 17 diz que ao vê-lo, caiu aos meus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita e disse, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. E essa é a nossa reação diante do Deus Todo-Poderoso. Vislumbrar o Senhor deve nos colocar no chão, deve nos colocar de total dedicação, total quebrantamento diante do Senhor. E é interessante ver como que esse Jesus se revelando como glorioso, como juiz, como o eterno, como
o Deus onisciente, como aquele que está no meio dos candelabros, que governa, que tem, e a gente já vai ver o que significa as 7 estrelas em suas mãos. Quando o apóstolo João se depara com Jesus, ele cai. Jesus, o Todo-Poderoso, Deus Eterno, ele vai em direção a ele, estende a sua mão direita e fala: não tenha medo, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Isso era de extremo consolo para os cristãos que estavam ouvindo naquele momento. Isso deve ser um consolo para nós também. Nós, quando nos deparamos com os nossos pecados, quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, sem nós termos feito nada, Jesus, ele veio ao nosso encontro. Ele nos pegou pela mão e falou: não tenha medo, eu sou o teu Senhor. E nós devemos nos deleitar nessa verdade todos os dias. O apóstolo João é um homem salvo aqui, e mesmo assim ele se quebranta diante do Senhor, e Jesus, ele fala: não tenha medo, sou eu. E nós devemos também ter essa mesma alegria de saber que Jesus, ele vem ao nosso encontro, de que ele não viu mérito nenhum. João não precisou fazer nada para receber essa grande visão, a visão do último livro da Bíblia, o Apocalipse. E Jesus, ele se apresenta também aqui de uma forma maravilhosa: eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. E é interessante demais esse texto, que é um consolo extremo para aquele povo que estava ouvindo aquilo. Cristãos que estavam sendo mortos por causa da sua fé, cristãos que no outro dia estavam com seus filhos, mas depois não estavam mais porque foram pegos por uma guarda romana. Cristãos que estavam sendo extremamente perseguidos, sendo mortos, virando tocha, literalmente, para iluminar Roma à noite. Jesus chega e fala: eu estou vivo para todo sempre e tenho as chaves, ou seja, o símbolo da autoridade, aquele que fecha, aquele que abre a hora que ele quiser, né? Você tem a chave da sua casa? Você pode abrir a sua casa da hora que você quiser, e ter essa chave mostra que você é o dono daquilo. E Jesus, ele está falando assim: eu tenho as chaves da morte e do Hades, aqui traduzido como inferno, né? E é extremamente poderoso isso, porque ter as chaves da morte é um glorioso conforto para quem estava sofrendo perseguição e que poderia morrer a qualquer momento e que estava experimentando a morte dos seus irmãos na fé. Falar que tem as chaves do Hades, que pode ser interpretado como o lugar onde fica o corpo, né? Ou também pode ser interpretado como o lugar de tormento provisório às almas dos ímpios, ou seja, o inferno propriamente dito, revela aqueles cristãos de que esse Jesus, um dia, vai juntar novamente alma e espírito desses mortos, para trazer para um estado de glória, junto com ele. Era um consolo inebriante, era um consolo assim, extasiante para aquele pessoal que estava ouvindo. E deve ser um consolo para as nossas vidas. Porque muitas vezes nós estamos tão acomodados com as coisas que acontecem na nossa volta, que a gente olha para um texto desse, onde Jesus, ele fala: eu tenho as chaves da morte e do inferno. Isso não arrebenta o nosso coração. Isso deve gerar total alegria no nosso coração. Isso deve gerar total temor no nosso coração. Porque é esse Jesus a quem nós servimos, é esse Jesus que estende a mão e fala: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive, aquele que morreu, mas ressuscitou e está vivo para nunca mais morrer. E nós devemos com toda certeza nos dobrar, nos curvar diante desse Jesus, que nos consola nas nossas dores, que nos conforta nos momentos de dura perseguição, de dura tribulação, seja tribulação externa ou seja por causa dos nossos pecados. E mais uma vez aqui o apóstolo João recebe uma diretiva de Jesus: escreva, pois, as coisas que você viu, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer depois destas. E aqui eu faço uma pergunta sobre o que é o livro do Apocalipse. O que é o livro do Apocalipse? O Apocalipse vai falar só sobre o futuro? Sobre as coisas que um dia vão acontecer? Jesus está falando aqui para o apóstolo João para ele escrever coisas que ele já viu, passado, coisas que estão acontecendo e coisas ainda futuras. Coisas que vão acontecer, que para nós já aconteceram muitas coisas, mas que para João, naquele momento, ainda um dia vão acontecer
e que ainda faltam alguns elementos que a gente ainda não presenciou, né? Como, por exemplo, a volta de Cristo. O João ele vai relatar sobre essas coisas aqui. Então, o livro do Apocalipse não deve ser entendido como um livro profético no sentido de somente ver o futuro. Muitas vezes a gente pensa que profecia é isso, né? Apenas falar sobre o futuro. Mas quando nós encontramos o estilo literário de profecia na Bíblia, nós estamos vendo sobre condenação de um pecado presente, sobre lembranças da promessa de Deus no passado e sobre uma promessa para o futuro. E nós precisamos também ter isso em mente, porque é o mesmo estilo literário de profecia, embora seja apocalíptica aqui, né? Mas também vai falar sobre coisas do passado, vamos falar sobre momentos que a igreja está passando, mas que também momentos que a igreja ainda vai passar. Então nós devemos entender o Apocalipse dessa forma, porque o próprio Senhor Jesus, aqui no versículo 19, nos fala sobre isso. E por fim, o versículo 20, o que são essas estrelas? O próprio texto nos diz o que são essas estrelas, né? Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. O texto ele é muito, ele explica, ele utiliza de símbolos e já explica o seu significado puro aqui, né? Então, o que são os anjos das igrejas? Existem 2 linhas de interpretação que são as mais fortes hoje, né? A primeira linha vai falar que são anjos literais, são anjos ministradores, que cuidam das igrejas, não anjos da guarda. Nós não cremos nisso, a Bíblia também não fala sobre anjos da guarda, onde cada um tem um anjo da guarda. A Bíblia fala que o Senhor Jesus é maior que os anjos, né? Lá em Hebreus, já no começo, em Hebreus 1, Jesus é apresentado como sendo maior que os anjos. Então, a ideia de que são anjos aqui, literais, de que são anjos ministradores. E nós vemos nas Escrituras que Deus ele pode, em alguns momentos, mandar anjos para auxiliar, para lembrar, para fazer alguma coisa ali. Isso não é algo ordinário, é algo extraordinário. Porém, a linha que nós vamos defender aqui é de que esses anjos são os pastores daquelas igrejas. São os pastores da igreja. E por que nós defendemos essa linha? Porque se nós vamos ver ali as cartas, por alguns motivos, né? Se a gente for ler as cartas, para cada igreja, as cartas elas são endereçadas aos anjos de cada igreja, se a gente for ver. Muito provavelmente não era E como que a igreja sabia naquela época? Qual que era o modo de operar quando chegava uma carta de alguém? Chegava o presbítero ou o pastor da igreja, pegava, olha, chegou aqui a carta de um dos apóstolos ou de algum irmão na fé, ele está falando isso, isso, isso. No meio do culto era lida essa carta. Apocalipse foi mais ou menos foi praticamente nesse estilo, muito provavelmente, na verdade, né? E se a gente for falar que é um anjo, a gente está falando que, se for literal o que for um anjo, a gente está falando que os anjos estão recebendo não apenas elogios, mas estão recebendo críticas do próprio Deus. Isso não faz muito sentido. Não faz muito sentido, tá certo. Quem está errando aqui, a condenação é da igreja, mas quem está ouvindo isso em primeiro é um anjo. E outra, por que cargas d'água Jesus ia pedir para João escrever para um anjo? Literal, né? Então nós vamos defender que são pastores. Por quê? Porque a palavra anjo, no grego, ela tem um sentido ela significa literalmente isso, mensageiro. Significa literalmente isso, mensageiro. Ou seja, anjos são mensageiros. A gente vê isso na Bíblia, mas também os pastores, os presbíteros, eles também são os mensageiros das igrejas, né? Muito provavelmente o apóstolo João aqui, ele foi um dos pastores da igreja de Éfeso. Então, talvez seja esse um dos motivos pelo qual a igreja de Éfeso seja a primeira que Jesus está se comunicando com a personalidade do próprio apóstolo João. Talvez seja isso, mas muito provavelmente se refere aos pastores de cada igreja. Digamos que fosse a igreja do Tarumã estivesse no meio dessas igrejas. Então, Jesus está falando assim, escreve lá para o pastor Tiago, escreve lá para o pastor Patrick ou para o pastor Lucas, que são os pastores aqui dessa igreja, né? Então, seria mais ou menos nessa ideia. E, claro, o texto ele deixa muito claro que os 7 candelabros são as 7 igrejas.
Mas diante disso, Jesus se apresentando de uma forma gloriosa, Jesus aqui, se você contar, ele se apresenta com 10 características muito fortes, né? São 10 características e isso mostra a perfeição de Cristo, a profundidade como Cristo também se revela. Mas o que deve nos chamar a atenção é o papel da igreja nisso tudo. Queria, para encerrar nossa aula e abrir para tempo de perguntas, eu queria ler lá em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículos de 13 a 16. Mateus capítulo 5, de 13 a 16. Que diz o seguinte: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançar fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Não é à toa que Jesus, esse Deus Todo-Poderoso, está no meio das igrejas. Está andando no meio das igrejas. O texto de Zacarias 4 vai falar sobre duas oliveiras, que a melhor interpretação são os ofícios de Cristo ali. Jesus, ele é essa oliveira que abastece o jarro, que é cheio do azeite, que é o Espírito Santo, que ilumina, que é o combustível da igreja, e que ilumina o mundo. E nós não podemos deixar essa luz apagar. A gente vai ver ao longo dos textos das igrejas. Semana que vem nós começamos a igreja de Éfeso. A gente já falou um pouco aqui sobre o contexto da igreja de Éfeso quando nós estudamos a carta aos Efésios. Mas nós precisamos lembrar de que essas igrejas, elas foram repreendidas, elas foram elogiadas também. Mas são igrejas que, se a gente for ver hoje, elas não existem mais. Elas talvez abandonaram a fé, ou elas foram destruídas pela perseguição e se mantiveram firmes, e isso gerou outros frutos, nós não sabemos. Mas o fato é que a igreja, ao longo de todo o tempo, é por isso que Jesus, ele fala que as 7 igrejas são os candelabros, de que a igreja, ela precisa estar sempre iluminando o mundo. A igreja, ela resplandece a glória de Jesus no mundo. O Evangelho, é o poder de Deus que salva o pecador. E nós devemos lembrar dessas verdades. Nós não somos um clube, nós não somos uma instituição, nós não somos um CNPJ. Nós somos a igreja vitoriosa de Jesus Cristo. Nós somos as mãos e os pés de Jesus Cristo nessa terra, levando e proclamando a palavra poderosa desse Deus. A palavra que traz vida àquele que está morto. E apresentando Cristo, que veio de encontro ao pecador e o salva, o traz vida novamente. Nós precisamos falar desse Jesus, nós precisamos ser a luz do mundo. O texto de Mateus é muito claro. A lamparina é a mesma palavra para candelabro aqui. Ela é colocada no alto para que ela ilumine a casa toda. E deve ser assim a nossa luz no mundo, a fim de que as boas obras sejam evidenciadas. E quais são as boas obras da igreja? Nós temos sido perseverantes na fé em Jesus Cristo, diante da tribulação e sabendo que nós reinamos com Ele. Nós nos tratamos como irmãos e companheiros, como o apóstolo João aqui, inspirado pelo Espírito Santo, nos mostra como deve ser o relacionamento dos irmãos. Nós estamos vivendo como se Jesus, de fato, tivesse morrido por nós. Nós temos nos lembrado de Jesus apenas em momentos convenientes da nossa vida. Porque para essas igrejas, meus irmãos, nossos irmãos lá do passado, e essas mesmas palavras que fazem sentido na nossa vida hoje, para aquelas igrejas, ouvir essas palavras maravilhosas de Jesus, aquele que tem cabelos brancos como a neve, olhos como chamas de fogo, pés de bronze reluzente, tudo fazia sentido.
E mostrava para a glória de que Jesus, na qual Jesus se apresentava à sua igreja. E de como Jesus, ele também, diante disso tudo, não hesita em se aproximar dessa igreja perseguida, pobre, caída, ali diante das suas dificuldades, quase morrendo. E Jesus, ele fala: não tenha medo, eu sou aquele que vive. Nós não estamos mais mortos, nem Jesus está mais morto. Ele morreu e ressuscitou e tem as chaves da morte e do inferno, da qual nós não pertencemos mais. Jesus, ele tem essa autoridade, porque Jesus falou: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, e eu vou estar com vocês até o último dia. E Jesus está conosco até o último dia. É aquele que reina, aquele que está conosco, aquele que nos ama, que derramou o seu sangue. Ele se preocupa com você, ele se preocupa comigo, ele se preocupa com os seus filhos. Jesus, ele ama o seu povo, porque ele ama muito ao ponto de entregar todo o seu sangue por nós, pecadores, miseráveis, que somos indignos do seu imenso amor. Que nós possamos nos humilhar diante do Senhor, assim como o apóstolo João. Ele não teve o que falar, ele apenas se prostrou diante da glória do Senhor Jesus. Que nós possamos fazer isso ainda hoje, quando nós estivermos nas nossas casas, quando nós estivermos nos nossos afazeres do cotidiano, que nós possamos a todo momento nos cair aos pés do nosso Salvador, aquele que vive, aquele que é o primeiro e o último. Amém? Eu queria deixar esse tempo agora para perguntas. Se os irmãos tiverem algumas perguntas, o microfone vai estar passando. Se a gente tiver alguma pergunta no YouTube também, gostaria de saber. Oi, alô. Narciso, não é uma pergunta, mas só um comentário, na verdade, né? Muito bom ver toda essa explanação, né, de um livro que nós costumamos ver como algo misterioso, que não é para olhar, né? Mas a gente vê que realmente, né, tudo leva para apontar para Cristo, né, como aquele que realmente que vive conosco, que interessa por nós e que realmente está conosco todo momento, né? E eu estava aqui refletindo sobre essa questão que João está lá, né, e tentando imaginar, né, a figura dele na ilha, e daí ele vê aquele som como fosse som de trombeta, né, e ele vira, né, para ver quem, né, anota, escreve, e ele vai relatando tudo o que aconteceu. Só que aí lá mais no final, né, aí ele comenta que quando ele viu que o seu rosto brilhava como o sol na sua força. E quando ele viu, ele se prostrou aos pés. E aí a gente fica pensando, né? A gente não consegue olhar para o sol na força máxima. Não consegue. Você pode colocar um óculos, alguma coisa assim de sol, né? É difícil. Então, assim, qual é a reação de ver, né, de contemplar Jesus Cristo, né? Então ele teve essa reação de que fazer? Se prostrar, né? Se render e dizer: olha, né, tudo que eu sou, ou tudo que eu fui, ou tudo que eu vou ser, eu estou na tua presença, né? E aí é muito interessante quando, assim, eu sou Jesus, né, que estive morto, né, mas estou vivo e tenho na mão a chave da morte e do inferno. E aí nós podemos ver também, né, que Cristo tem poder sobre o diabo, porque quem está preparando alguma coisa no inferno é o diabo, desde sempre. Jesus Cristo está preparando morada para nos levar para lá. Mas ele fala que eu tenho a chave, né, a chave da morte e do inferno. O Narciso colocou muito bem a questão de que só eu que tenho a chave de casa e eu entro lá. Outro só se for o ladrão para roubar, mas senão não vai entrar, na verdade. Então isso é muito importante. É muito importante sabermos dessa situação, que a chave da morte e do inferno está com Jesus, né? Ou seja, tem domínio sobre o diabo, não esconde o poder do diabo, mas o domínio está sobre ele, né? Agora, quando a gente vê todo esse resplendor de Cristo, qual que é a nossa atitude? Nos prostrar, nos render e adorar. E o texto todo fala muito bem, né,
estive né, o João, né, falando que estava na perseverança, na tribulação, né, que é a vida da igreja, realmente, né, para a gente não ficar fazendo, que a gente vê muitas vezes esse texto, o pessoal fazendo cânticos e pregações, assim, tipo algo assim fora da realidade, que não é. Ela é uma realidade simples e que tem uma mensagem direta para nós, né? Acho muito legal. Só um comentário. Muito boa essa contribuição do presbítero Gilson. E é muito, muito bom isso, né? E é interessante ver esse paralelo, como o João se descreve e como ele descreve a Cristo. E quando ele vai descrever a Cristo, a única reação daquele João, que é o companheiro dos cristãos, irmão e companheiro, a reação dele é se dobrar. Ou seja, vocês são meus irmãos, vocês são iguais a mim, então faça igual a mim. Se dobre, se renda, sabe? Vocês também estariam mortos se não fosse Jesus que veio a esse encontro, né? Então Jesus ele está dizendo aqui aos crentes: vocês só têm esperança quando vocês se prostram diante de mim. Olhem para mim, olhem para mim. Vocês precisam apenas de mim. E por que vocês precisam de mim? Porque eu tenho as chaves da morte e do inferno. Eu sou o primeiro e o último. Estive morto, mas agora estou vivo para sempre, né? E antes ele se apresentou como todo-poderoso, aquele que era e que há de vir, né? Então eu fico pensando quando o pastor da igreja, o anjo da igreja, chegou na igreja lá de Éfeso, por exemplo, de Tiatira. Chegou aqui a carta do apóstolo João. Só isso, pastor Patrick, eu já estaria no chão. Chegou a carta do último apóstolo, falando aqui com a gente. E aí a apresentação já é revelação de Jesus Cristo. Pronto, nossa. Aí eu ia começar a chorar muito. Jesus ainda está falando com a igreja. Diante disso tudo, Jesus ainda está falando comigo. E sabe o que é o mais interessante? Que Jesus ainda continua falando com a gente. A gente tem toda a Bíblia revelada. E a gente não pode desprezar essa verdade. A gente não pode desprezar onde nós encontramos quem é o Senhor Jesus nas nossas vidas. Não é verdade? Uma contribuição, mais algum comentário, mais alguma fala? A gente ainda tem um tempinho. Malaquias. Isso. Sim. Aqui é aquilo que a gente estava falando no início, né? Sobre o dia do Senhor, né? É importante reforçar isso porque tem muitos... isso aqui para mim é uma pá de cal em doutrinas que vão falar que o sábado é o dia do Senhor para o cristão. Como a doutrina adventista fala, né? Tratando o sábado como o selo dessa promessa, né? De guardar o sábado. Né? A gente sabe que o nosso descanso é o Senhor Jesus Cristo. Né? O sábado não é maior que Jesus Cristo. E aqui o apóstolo João ele fala o dia do Senhor de uma forma diferente do que é falado no Novo Testamento. E que é diferente, se a gente for jogar para o hebraico, é diferente também desse texto aqui, como a irmã falou aqui, de Malaquias 4:5, né? Sobre o dia do Senhor, que é uma expressão muito comum no Antigo Testamento. Então, o dia do Senhor, até mesmo na tradução, que é Kyriake Himera, significa dia do Senhor. O Kyriake, que pertence ao Senhor, é como a gente fala domingo em grego até hoje. Se você procurar no Google Tradutor, domingo, aí jogar para o grego, da Kyriake, que é do mesmo jeito como fala do Senhor. É a terminologia do Senhor. Himera é dia, Kyriake Himera é dia do Senhor. Tá? Então é interessante ver como os cristãos já entendiam que o domingo é o dia do Senhor. É o sábado cristão. E a gente tem outros textos na Bíblia para falar sobre isso, acho que não é um momento oportuno para isso, mas a expressão dia do Senhor no Antigo Testamento a gente está falando sempre no sentido apocalíptico, nunca do sábado. Parece que é meio estranho falar isso, né? Dia do Senhor não é o sábado na Bíblia, no Antigo Testamento.
o termo a gente não encontra, esse termo dia do Senhor a gente não encontra relacionado com o sábado. A gente encontra como dia do sábado, que é separado para o descanso no Senhor. Mas a expressãozinha, dia do Senhor, não é relacionada a sábado. E aqui a gente vê no Novo Testamento também que dia do Senhor sempre tem um sentido escatológico, mas na construção, como o apóstolo João usa aqui, é diferente. Ele está se referindo ao domingo. O próprio contexto, a própria construção da palavra, da frase ali, deixa muito claro que é o domingo, tá bom? Mais alguma contribuição, mais alguma fala? Pastor Patrick. Tem uma coisa interessante, Narciso, sobre o dia do Senhor, para diferenciar esse dia do Senhor desse dia de sábado. O dia de sábado na Bíblia ele é sempre colocado como começo, meio e fim, por isso que ele é um dia determinado, sábado. Ele começa e ele acaba. O dia do Senhor ele já tem uma visão um pouco mais do capítulo 23, 22, que nós vamos chegar lá, no sentido de que o dia do Senhor, quando ele virá, e a Nova Jerusalém, ou nós estivermos na Nova Jerusalém, o dia não, lembra que não tem mais dia, não tem mais noite, só haverá dia, né? Só haverá iluminação pela pessoa de Cristo, né? Então o dia do Senhor, ele pressupõe essa eternidade, porque quando Jesus voltar, nós estaremos eternamente, né? Um dia que não terá mais fim. Então é por isso que ele faz essa distinção entre dias, né? E aí fica mais fácil da gente entender. O dia do Senhor, ele está sempre falando dessa volta de Cristo, onde não haverá mais tempo, ou seja, só haverá o dia eterno do Senhor. E quando ele vai trazer o dia de sábado, é sempre um dia que tem começo, meio e fim. Perfeito, perfeito. Mais alguma contribuição, mais alguma fala? Temos alguma pergunta no YouTube? Eu não cheguei a ver aqui. Não? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Podemos encerrar então, meus irmãos? Então, semana que vem, nós vamos entrar, propriamente dito, nas igrejas do Apocalipse. E agora a gente começou, a partir da semana passada, a tratar sobre o texto, né, de Apocalipse, né, só para relembrando os irmãos. E é interessante ver que a aula de hoje é a visão propriamente dita. Foi o início da visão propriamente dita que o apóstolo João teve. Antes ele se deu mais ao prefácio, à saudação às igrejas e por parte daquele de quem ele estava vindo, e aqui ele vai começar a narrar a visão. Então hoje a primeira aula, a gente começou nessa primeira grande sessão da visão de Apocalipse, que vai até o capítulo 3, e lá onde está ali escrito para as 7 igrejas da Ásia Menor, na qual semana que vem nós vamos falar sobre a igreja em Éfeso. A gente já falou um pouco sobre os Efésios, né, presbítero Edgar? Faz pouco tempo, né, mas a gente vai recapitular para que essa série ela fique completa. A gente coloque também mais coisas que a gente possa colocar ali, né, para que a gente faça mais sentido agora ao texto bíblico propriamente dito e do porquê Jesus ele está falando do jeito como ele fala aos Efésios, né? Então não perca os próximos programas aqui nesse mesmo canal, né? Vai ser uma bênção ter os irmãos aqui para estar acompanhando essa série que para mim está sendo maravilhosa, está ministrando e ouvindo também, tá? E espero que esteja sendo uma bênção na vida dos irmãos. Queria pedir para o Eduardo fazer uma oração para a gente. Pode ser, Eduardo? Para encerrar esse momento. Querido, eterno e maravilhoso Deus, nos colocamos diante de Ti, Senhor, em agradecimento a esse momento, a esse agradável momento de estudo da Tua Palavra, Senhor, que é sempre muito rico ao nosso coração, à nossa vida, sempre muito edificante, Senhor Deus. Obrigado, Pai. Obrigado porque isso é fruto da Tua graça, do Teu amor por nós. Assim como nós vimos ali o Senhor tratando com tanto amor o apóstolo João, o Senhor também nos trata com tanto amor, nos dando a oportunidade de estarmos aqui, Senhor Deus. Isso é a demonstração da Tua graça, do Teu amor,
da tua atenção com a tua igreja. Obrigado, Pai. Obrigado por esse momento tão rico e tão maravilhoso, Senhor Deus. Senhor, abençoe o domingo hoje nosso, abençoe a nossa ida de volta para casa, o nosso culto à noite, que o Senhor nos guarde, nos proteja, que o Senhor abençoe essa semana que está por vir, em nome do Senhor.